teoria necessária para a nossa parte do gerador de funções, né? Então, esse aqui é o roteiro do gerador de funções, nosso roteiro de número 3 nesse semestre. E normalmente eu costumo passar essa teoria em sala, né? Mas dessa vez, devido a questões de agenda, a gente vai adiantar as coisas. Eu vou passar esse material aqui e, bom, o experimento a gente conversa melhor lá no laboratório, tá? Como é de costume na maioria dos roteiros, né? Em especial esse roteiro, geralmente tem uma aula de teoria para ele, mas ele vai funcionar como a maioria dos roteiros, né? A gente vai fazer uma breve introdução, sabendo que esses fundamentos já foram conversados aqui. Então, nosso objetivo, só para deixar claro onde a gente quer chegar, é montar que a gente chama oscilador, que vai gerar as ondas quadrada e triangular, e depois a gente vai usar um outro aparato para gerar as ondas senoidais. Então a gente quer gerar ondas quadradas, onda triangular e onda senoidal. Esse é nosso objetivo nesse roteiro, sem usar coisas muito prontas, né? Tem CIs, tem um CI chamado 555, que ele já faz esse tipo de oscilação. Mas aqui a gente quer discutir fundamentos, né, que é o nosso objetivo na disciplina de eletrônica. E também é interessante para a gente ver uma das primeiras aplicações da realimentação positiva, né, uma coisa que a gente não vê muito até aqui no curso. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente quer. Então, vamos supor que você tem, assim, um componente eletrônico, alguma coisa do tipo, que ele tem estados possíveis, né? Então, existe a possibilidade de você ter um estado ou outro, e em teoria até você pode ter um estado de equilíbrio. Então, vamos supor que isso aqui seja as possibilidades que você tem para um estado qualquer, tá? E esse estado, em tese, ele pode estar aqui. Se você tem um amp-op e você tem um sinal aqui e um sinal aqui, a saída desse amp-op é a zero, V mais, menos V menos. Mas e se eu coloco as duas entradas aqui conectadas ao terra? Em teoria, isso aqui tem que sair zero também, né, em relação à nossa referência. Mas a gente percebe que na maioria das vezes isso aqui vai sair algo saturado, tá? Porque é muito difícil, diríamos impossível, você ter uma construção de um equipamento desse tipo que você consiga que eles sejam exatamente iguais, né? E tem uma questão que a gente, inclusive, vai estudar no roteiro de imperfeições, né? Mas então, em tese, esse estado aqui ele é possível, tá? Mas esse estado aqui, ele é chamado de meta-estado, tá? Por que ele é meta-estável? Qualquer perturbação que ele tiver, ele vai ir para esse estado S1 ou para o estado S2, tá? Então, tem umas características que a gente consegue, umas topologias que a gente consegue montar de circuitos, que a gente vai chamar de multivibradores. Tá? Isso é uma coisa que tem várias aplicações e a gente vai utilizar nesse nosso objetivo de fazer o nosso gerador de onda. Esses multivibradores, eles podem ser astáveis, quando ele não tem um estado fixo que é estável. Pode ser monoestável, é muito comum, né? O monoestável, que é quando você só tem um estado possível. Pode ser biestável e outros, né? Mas nosso objetivo aqui é tentar explorar um pouco esse aqui, né? O biestável. Ou então vamos pensar na seguinte situação. É uma coisa que a gente não utiliza muito até aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um amplificador operacional, tá? Eu tenho um sinal aqui que eu vou chamar de VIN na entrada inversora, e aqui nós temos nosso sinal de saída, VOUT. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse sinal e dividir ele em dois resistores, tá? Os resistores aqui R1 e R2, e vou realimentar a entrada não inversora, ou seja, a realimentação positiva que a gente já discutiu no passado, e é uma
configuração que até agora não teve muita utilidade para a gente, né? Eu comentei que tinha algumas utilidades, mas até agora eu não sei bem qual é essa utilidade. Então, aqui continua sendo um divisor de tensão, por causa da que a impedância de entrada do amplificador operacional é muito alta, então aqui não tem corrente, continua sendo um divisor de tensão aqui nesses dois resistores. Então, qual é o valor da tensão aqui no V+, né? É simplesmente a tensão no resistor R1. Então, o V+, usando o divisor de tensão, vai ser R1 sobre R1 mais R2, Vout. Bom, mas o Vout, só lembrando, ele tem que ser 1 a 0, V mais menos V menos. E aqui eu não estou em realimentação negativa, não tenho um controle do ganho, eu sei só que esse valor é muito alto e no caso ideal ele, inclusive, tende a zero, a infinito, desculpa. Então, ou V mais vai ser maior do que Vin, ou V mais vai ser menor do que Vin. Uma das duas situações vai ter que ocorrer, como eu falei, se fosse o caso de eles serem exatamente iguais, a gente estaria nessa situação de um estado meta-estável, né, que qualquer perturbação ia para um caso ou para outro, de ser maior ou menor do que o V mais em relação ao VIN. Então, se no nosso caso aqui, o nosso V mais, né, e aqui eu chamei de VIN, mas vou nomear também de V menos aqui por enquanto, se o nosso V mais for maior do que o VIN, eu vou ter esse ampliop saturado. Eu vou chamar aqui de L+, tá? Porque a gente já viu em roteiros passados que a gente nunca consegue alcançar a alimentação do amplificador aqui, né? O mais VCC e o menos VCC. Então, eu vou focar naquilo que a gente consegue, vou chamar aqui de L+, é o valor máximo que ele consegue, e L-. E quando vai ser um, quando vai ser outro, é simples, né? Se V mais é maior que V menos, é L+, se V mais é menor que V menos, é L-. Então, suponha, sem perca de generalidade, tá? Vamos supor que liguei o amp-op, ele está lá saturado em L+. Fiz essa realimentação que a gente acabou de comentar, nós ficamos então com V mais igual a R1 sobre R1 mais R2, L+, tá? Bom, vocês concordam que, já que L+, é o valor máximo que o amp-op consegue ter como saída, esse V+, aqui, com certeza, o valor máximo que a gente pode ter na entrada aqui do amp-op, na entrada no inversor. Eu vou dar um nome para isso, eu vou chamar de VTH, tá? Isso aqui não é de TV não, cuidado para não confundir, mas é o meu limite, threshold, high, o meu limite máximo, tá? Então é o nome que a gente vai dar para isso, que é o limite máximo que eu tenho aqui para esse V+. Bom, então vamos observar a seguinte situação. Vamos supor que eu quero graficar aqui nós temos aqui o Vin, que é a entrada lá do nosso amp-op, e nós temos aqui o nosso Vout, tá? Vin é o que está sendo aqui, e na saída do amp-op o Vout. Bom, a gente viu que inicialmente eu coloco um Vin muito pequeno, inclusive aqui negativo, eu tenho a saída L+, que é o que estava lá, certo? Inicialmente. Bom, se L+, é a minha saída do amplificador, aqui vai ser o nosso divisor de tensão, eu vou estar na situação exatamente do VTH, né? Então, eu tenho que aqui em V mais é VTH, se VTH é maior do que V menos, eu tenho que ele continue L+, né? As coisas só mudam se esse V menos ficar maior do que o VTH, né? O V+. Então, vamos supor, ele é claramente positivo, né? Os resistores são aqui, considerando ele mais positivo, nós temos aqui, assim, em algum lugar, mais positivo o nosso VTH, certo? Ou então eu tenho L+, e vou aumentando aqui o nosso VIN, e ele vai continuar L+, certo? É um valor negativo, menor do que VTH, continua L+. À medida que eu vou aumentando, aqui mesmo positivo, ele ainda continua maior do que o nosso VIN. Mas o que acontece quando o VIN chega aqui no VTH, no valor de VTH? Que é o máximo que tem aqui, agora esse VIN vai ser maior do que o VTH. Então, o nosso Vout, que é nesse momento aqui, VTH menos esse VIN, ele vai mudar de estado. Ele vai deixar de ser L+, tá aqui, e vai passar a ser L-, tá? Te aproximo aqui num primeiro instante que
L mais e L menos, tá, são simétricos. Pensando na alimentação do Ampliop, tá, é uma alimentação simétrica, mais ou menos VCC, mas tem que sempre lembrar que a tensão de offset do amplificador operacional vai fazer um shift aí nessas medidas, né? Então, eu continuo aumentando o Vin e ele vai continuar aqui no nosso L-, certo? O valor L- aqui. Bom, tá, mas onde eu quero chegar com isso? Certo? Isso acontece de fato. Mas vamos supor que agora eu inverto e começo a diminuir o Vin. Só que tem um detalhe. O que aconteceu com o nosso V+. O V+ é o divisor de tensão que divide essa tensão de saída. A partir do momento que a saída virou L-, o nosso V+, ele passa a ser ainda o divisor de tensão, R1 mais R1 sobre R2, L-, certo? Supondo que eles são simétricos, eu vou dar um nome para isso também, vou chamar de VTL. Isso aqui é o Threshold Law, certo? Então, aqui vai estar o nosso VTL. O que acontece? Então, eu fiz esse caminho, né, de pegar e ir aumentando o Vin, e fiz esse caminho aqui em relação à nossa saída Vout. Se eu começo a diminuir o Vin, o que acontece quando ele chega aqui no VTH? Ora, o meu V+, aqui agora é o VTL, certo? Se o meu Vin está aqui, muito acima do nosso VTL, ele vai continuar com L-. Então, aqui continua o mesmo estado que estava. E isso vai continuar até chegar aqui no VTL. Que aí, de novo, o Vin vai ficar menor do que esse VTL e vai mudar de novo para o estado L+, certo? Então, aqui tem uma coisa curiosa acontecendo e continua, né? Então, nós temos aqui a seguinte situação, né? Se a gente tem, ó, se o nosso Vin ele é maior do que o limite superior, o VTL, então o Vout é L-. Se o nosso Vin ele é menor do que o nosso limite inferior, o VTL, então o Vout é igual a L+. Mas o que acontece se o nosso VTL é menor do que o Vin, que é menor do que o VTH? Né? O que acontece aqui no meio, já que tem dois estados possíveis? Exatamente isso mesmo. O Vout ele tem um efeito memória. Ele mantém o estado e já está, mantém o estado anterior. Certo? Então é o que a gente chama de efeito memória. Certo? Isso aqui é uma coisa interessante que a gente pode usar a nosso favor. Isso que é conhecido como comparador de esterese, né? Schmidt-Trigger, lá muito estudado em sistemas digitais, mas aqui a gente começa a entender isso e vejo que a gente está usando a nossa realimentação positiva para essa aplicação, né? Então, mas tá, de fato, se eu estou usando isso para nossa aplicação, onde é que entra a ideia do nosso gerador de onda? Perceba que eu consigo manter um estado por algum tempo e aí eu mudo esse estado. E aí, será que eu consigo usar isso de alguma forma? Essa é a ideia que a gente quer, né? Então a gente chama isso de bistável. Então pense se eu tenho um bistável aqui, qualquer, certo? E aí eu quero uma realimentação. Vamos supor que eu tenho aqui a saída Vout, tenho aqui a entrada Vin, e aí eu vou lá e consigo fazer uma realimentação de alguma forma. Então vamos colocar aqui uma realimentação, ainda não faço ideia de qual é, conecta essas partes aqui, certo? Porque você percebe que ao mudar o Vin, eu mudo o Vout. E ao mudar o Vout, por algum tempo eu consigo manter, mas depois eu acabo mudando de estado de novo. Então a gente pode escolher várias coisas para colocar aqui na nossa realimentação. Eu vou escolher, por exemplo, um filtro, tá? Por que um filtro? Porque um filtro é uma coisa que a gente sabe bem como se comporta. Então eu vou pôr aqui um capacitor e um resistor e vou realimentar o nosso filtro de primeira ordem RC, é fácil de montar e tudo, o nosso biestável. Então, como é que fica? Vamos tentar imaginar esse circuito, porque, olha só, o nosso biestável até então era o amp-op, a nossa realimentação, né? Estava assim. Aqui, o nosso R1, R2, estava o nosso V+. E se a gente olhar, a nossa saída, ela agora está conectando com o resistor, que conecta na entrada, que vai
ainda na entrada de um capacitor para o terra. Então, basicamente, a gente tem um capacitor aqui, certo? Chama só de C. E aqui eu vou colocar o nosso resistor R3, tá? Lembrando que aqui a gente tá, apesar de estar com a alimentação negativa, a gente também está com a alimentação positiva. A gente ainda não discutiu isso, mas nós deduzimos o princípio do curto virtual apenas para a realimentação negativa, tá? Não, naquela dedução não garante que isso funcione aqui, certo? E vocês vão perceber bem o que acontece nesse momento. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui o Vout, tenho aqui o V-, certo? E nós temos ali o V+. Como é que eu analiso isso? Como é que eu olho para isso, tá? Se a gente até comparar com o que a gente tinha, esse aqui era o Vin. E só para lembrar, esse Vin, ele é no tempo, né? Essa expressão aqui, né? Que é a expressão da carga no capacitor no tempo. VF menos VF menos VI exponencial de menos T sobre, nesse caso, R3, né? R3C, tá? Vou chamar só de R, só para diferenciar, para manter o padrão ali. Vou chamar de T sobre RC. Bom, então eu tenho essa expressão. E como é que se comporta esse circuito, né? Vamos dar uma olhada aqui para tentar comparar, assim. Vamos pegar aqui o que seria nosso Vout, função do tempo mesmo, tá? E eu vou colocar aqui também uma outra saída dessa, um outro gráfico para a gente comparar aqui, também bem próximo. Só que agora, em vez de ser o Vout, eu vou olhar para o Vin, curioso, em função do tempo, tá? Então, vamos considerar o seguinte. Inicialmente, ligamos tudo. Nosso sistema está em L+, né? Sem perca de generalidade. Se a gente considerar L-, a ideia é a mesma. Então, ele está aqui em L+. Eu sei que, com uma alimentação positiva, em algum momento, ele vai mudar. Mas a minha pergunta é, antes da gente se preocupar com o que acontece aqui em V+, e tudo, isso nem é importante de agora, o que acontece aqui em V- ou em Vin, que é essa expressão do capacitor? O que acontece quando o meu filtro de primeira ordem, o filtro RC, é submetido, tem uma tensão aqui ligada a ele, né? Uma tensão L+, uma tensão DC, né? Bom, a própria expressão já diz, né? Eu vou ter aqui o capacitor carregando, então eu vou supor que estava em zero aqui inicialmente, ele vai tender a ir até um valor L mais qualquer, certo? Que é o valor que a gente definiu lá, que está sendo submetido ao filtro, tá? Então, a tensão L mais aplicada no filtro, como é que o capacitor se comporta? É a partir dessa exponencial que a gente destacou aqui. Bom, mas qual é o ponto? O que acontece? Eu tenho aqui o L+, eu vou ter aqui embaixo o L-, e no Vin, eu vou ter aqui um comparador para essa saída que vai ser esse V+, e esse V-. Esse V+, a gente já discutiu ele, o V+ é R1 sobre R1 mais R2, L+, e Vout, né? Se for L+, isso aqui é o VTH, e se for L-, isso aqui é o L-, isso aqui é o VTL. Então, a saída do Amp-Op, ele não deixa de ser uma comparação entre o V+, e o V-. Só que o V+, ele é limitado, é o VTH, então vamos supor que ele está aqui num valor qualquer, VTH. E o V-, ele tende, ele está respondendo a essa saída DC aqui, L+, ele vai tender em forma exponencial chegar no L+. Só que o VTH, ele é menor que o L+, certo? Se o R2 for diferente de zero, ele vai ser um valor menor sempre. Então, ele vai chegar um momento que vai encostar aqui nesse valor de VTH, né, a exponencial vai indo, a gente vai chegar aqui em VTH. Quando chegar em VTH, esse V- fica maior que o V+. Se o V- ficou maior que o V+, o que acontece com a saída? Na mesma fase aqui, a saída vai virar L-. No momento exato que a saída virar L-, o nosso V+ vira o VTL, certo? Que é o valor que está aqui embaixo. Espero que seja simétrico, né? A gente sabe que na prática não vai ser, mas é uma boa aproximação. A partir do momento que a gente chega nesse ponto aqui, a gente tem que
a tensão no filtro RC passa a ser não o L+, mas agora o L-. Então, ele vai começar a se comportar agora como uma outra exponencial, certo? Uma exponencial que vai seguir aqui, tendendo a ir lá para L-, seja lá onde esse L- esteja. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quando encontrar esse valor de VTL, o V mais passa de novo a ser maior que o V menos e volta a ser L+. Então, o que acontece? Isso aqui vai ficar oscilando, certo? Aqui vai ficar em termos de exponenciais, assim, e aqui vai ficar oscilando enquanto uma onda quadrada, certo? Então, isso aqui é o nosso primeiro circuito que a gente discute aqui, gerador de onda quadrada. Então, aqui eu posso ter um gerador de onda quadrada. E uma vez que eu tenho uma onda quadrada, que a gente já sabe fazer, já discutiu isso aqui, a gente pode calcular algumas coisas, por exemplo, uma fase, etc. Mas antes disso o que eu faço com uma onda quadrada? Bom, um dos objetivos do nosso roteiro é formar onda quadrada. Mas vamos lembrar lá de circuitos, se eu tenho aqui um Vin qualquer, e eu vou colocar aqui um resistor no amp-op em realimentação negativa, é mais fácil de analisar assim. Tá aqui a nossa saída, um capacitor, um resistor, e aqui eu vou aterrar. Certo? Aqui eu tenho realimentação negativa, eu posso usar o princípio do curto virtual. Eu sei que a corrente aqui ela é muito pequena, então posso considerar ela como zero. Então essa corrente aqui tem que ser igual a essa. E a tensão aqui eu também sei. Essa tensão é zero pelo princípio do curto virtual. Então nós temos que V sobre R vai ser igual a essa corrente que passa aqui de 0 para Vout. Certo? Então vai ficar menos, na verdade, o capacitor, né, a capacitância, vezes a derivada dessa diferença de potencial. Essa derivada que fica, então, ddt de menos Vout, certo? Então, isso aqui é fácil de resolver. Isso a gente tem que Vout é menos 1 sobre RC, a integral, alguns limites de integração, quando for o caso, a gente olha para isso, de Vin no tempo. Qual o ponto aqui? A gente tem que, se eu tenho uma onda quadrada, e eu sei fazer esse circuito aqui que é muito simples, que integra essas coisas, bom, a integral da onda quadrada é uma onda triangular, porque no momento que você tiver o topo da onda quadrada, você tem uma constante, a integral da constante é uma reta, tem esse sinal de negativo aqui, então você tem a parte decaindo de uma reta. Quando você altera para a parte de baixo da onda quadrada, o valor negativo, você tem a reta subindo, né, a depender de alguns fatores em relação a esse L+, e esse L-, você pode ter, inclusive, ela simétrica, né? Isso são outros detalhes. Tá? Então, bom, isso a gente já vê que é uma forma, uma ideia, né? Mas só voltando um pouco antes, eu tenho aqui nesse Vin, nesse caso, sendo formada aquela onda estranha, que são várias exponenciais, certo? Mas eu tenho aqui na saída a nossa onda quadrada, que é quem eu gostaria de calcular, tá? Se a gente olhar para a fase delas são muito parecidas, né? São exatamente as mesmas, né? Então, daqui até aqui eu tenho o período T, mas eu não preciso olhar para isso tudo, eu vou olhar só aqui nessa parte T sobre 2. Então, vou olhar para essa expressão aqui, ó, certo? Essa expressão aqui eu sei, sei lá, posso chamar aqui de T0, tanto faz, e aqui de T1, aqui eu sei que o valor é VTH, e aqui eu sei que o valor é VTL, e eu sei a expressão, né, dessa curva, certo? Então, eu tenho que, como é um capacitor, eu sei que aquela expressão é VC tempo é igual a VF menos, escrevemos essa equação, né, VI exponencial de menos T sobre RC. Bom, nesse caso, olhando aqui, né, qual é o valor inicial, né? O valor inicial é VTH, isso está fácil. Então, VF é VTH, certo? Threshold high. A gente precisa também do VI, desculpa, o VI é VTH, o inicial, e o VF é para onde essa tensão vai, né? Nesse caso aqui, para L-. Então, a gente tem que o VTH é o VI, o VF é o L-. Então, essa expressão fica
como sendo VC no tempo de VF menos VF menos VI, isso já substituindo, então fica L menos, L menos VTH, por vezes eu vou usar maiúsculo, minúsculo, faz muita diferença, menos T sobre RC. Mas se eu olhar para o VT aqui de T sobre 2, por exemplo, qual o valor do VC de T sobre 2? Posso considerar que isso aqui seja o valor inicial, tanto faz? Mas o T1 aqui, quando eu olho para esse V de T, se eu imaginar que isso aqui seja o tempo igual a zero, o V de T1, pela própria fase aqui, né, pela metade do período, vai ser VT sobre 2, certo? E esse valor também é conhecido que é o VTL, certo? Então, fica fácil de substituir isso aqui, ó, VTL é igual a L menos, se L menos ficou ruim, L menos VTH, vezes a exponencial de menos T, agora da fase, 2RC. Eu substituí esse VT2. Então, fica VTL menos L menos, tá? Dividido por L menos VTH. Isso aqui é igual a menos, né? Esse menos daqui, menos exponencial de menos T sobre 2RC, tá? Bom, fica fácil de resolver esse menos aqui, é só tirar ele daqui e trocar isso aqui, né? VTH menos L menos, certo? Então, menos T sobre 2RC fica sendo o logaritmo de VTL menos L menos dividido por VTH menos L menos. Tá. Bom, só para a gente melhorar isso, porque para não precisar ficar medindo VTL, VTL menos, tudo, será que não tem uma forma de a gente melhorar essa expressão? Bom, a gente pode lembrar que o nosso VTL ele vai ser R1 sobre R1 mais R2, L menos, menos L menos, dividido, né? Isso aqui tudo está no logaritmo, deixa eu só melhorar isso aqui, ok? R1 sobre R1 mais R2, L mais, que é o VTH, menos L menos também, tá? Então, desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter T sobre 2RC, só para confirmar, chamei só de R mesmo, né? Isso aqui em cima só está R, bem. E temos agora R1 logaritmo de R1 L menos, menos R1 L menos, menos R2 L menos, dividido por R1 L mais, menos R1 L menos, menos R2 L menos, certo? Bom, mas o que que dá para melhorar aqui ainda um pouco mais, né? Esse L menos, a gente pode fazer ele assim, né? L menos, menos, aqui nem, menos L mais, né? Esse L mais fica sendo menos R1 L menos, certo? Por que que eu fiz isso? Bom, agora só ficou L menos, isso aí vai sumir tudo, esse aqui já vai cancelar com esse. Então, sobra o quê? Menos T sobre 2RC igual a Ln de menos em todo mundo, também já vamos tirar esse menos, fica R2 sobre R1 mais R2, certo? E agora é só tratar isso, né? T vai ser menos 2RC Ln de R2 sobre R1 mais R2, ou simplesmente T igual a 2RC Ln de R1 mais R2 sobre R2. Ok? Bom, e aí, calculado o período, fica mais fácil da gente poder tratar essas coisas, né? Mas a ideia básica é que a gente não vai fazer dessa forma aqui. É, tem um detalhe que é importante, que é
Para que está sendo gerada essa onda aqui? Será que eu já não consegui aproveitar isso de alguma forma? Eu usei alguma coisa que variava de uma certa maneira a ponto de eu poder usar isso a meu favor, né? Para poder variar a onda quadrada, que meu objetivo era a onda quadrada. Mas eu quero a onda quadrada, eu pego isso, monto esse circuito, depois pego essa saída aqui da onda quadrada, monto no integrador e consigo fazer a onda triangular. Mas observa a forma da integral, da saída da integral, que é a triangular. Será que ela não consegue fazer o nosso bistável variar? Né? Fazer o nosso multivibrador? Não pode ser essa a nossa realimentação? Então, essa é a pergunta que a gente começa a fazer agora. Para que eu vou gerar aquela onda das exponenciais ali que não está me servindo de muita coisa? Certo? Só dar mais uma olhada aqui se está tudo certo nessas expressões. L menos L mais R1 L menos R1 L menos R2 L menos. Tá. Tem só um detalhe que faltou aqui, né? Aqui ficaria 2R1, né? Então aparece só um 2R1 aqui, 2R1 aqui, só para fechar. Bom, e a frequência é só fazer um sobre. Mas, como eu falei, não é o nosso objetivo aqui, né? Será que eu não consigo pensar de uma forma que eu consiga usar menos componentes, montar um bistável, talvez consumir menos energia, né? Porque eu precisaria até então de 3 ampiops, né? Mas e se eu pegar um bistável, da mesma forma, e usar um integrador para fazer ele vibrar, né? Essa é a ideia que a gente quer, e é isso aqui que a gente vai montar em laboratório, né? Então aqui eu quero o Vout, e aqui, né, nós queremos o nosso VIN. Pois sim, a resposta é sim, dá para fazer isso, como a gente já observou a ideia aqui das próprias ondas triangulares. Isso aqui, se fosse uma triangular, talvez seja até mais fácil de analisar, né? Mas como é que a gente monta esse circuito? Talvez seja a grande pergunta. Então, a ideia é essa, nós temos aqui o nosso pi estável, a nossa realimentação positiva, né? Assim, por enquanto, né? A gente sabe como isso aqui funciona. Eu posso aterrar isso aqui, né? Lembrando que até então eu não vou ter nada ligado aqui externo. E eu pego essa saída e ponho mais um resistor. Então vamos chamar aqui de R1, R2, R3. Coloco isso aqui num outro amplificador com a realimentação negativa no capacitor. Bom, aqui vai sair alguma coisa. E aqui vai sair a integral disso. Isso a gente já sabe, se aqui tiver aterrado também, né? Bom, e se eu conecto tudo isso aqui? Bom, deixa eu conectar aqui, né? Como é que a gente analisa esse circuito, tá? É um circuito só com 2 ampliós. Eu tenho uma saída aqui, tenho uma saída aqui, tem para olhar o que acontece aqui. Aqui a gente sabe que é zero, por causa da alimentação negativa. Mas o ponto é, eu vou chamar por enquanto aqui de velinha e velinha linha, tá? Por enquanto. Aqui é o nosso V+, a gente já conhece, sabe bem o que acontece, só que agora aqui não está ligado no terra, então não é algo assim tão trivial. Mas, bom, vamos supor que inicialmente a mesma ideia, as nossas formas de calcular, elas não vão mudar, mas o que acontece aqui em velinha, né? Vamos olhar aqui para ver. Chamei de velinha. Esse velinha é a saída de um ampliópico com realimentação positiva. Isso vai ser o L mais ou L menos. Só que aqui até fica um pouco mais fácil de avaliar, né? Porque velinha é a zero V mais. Então, se V mais é positivo, a saída de velinha, deixa eu melhorar. Se V mais é positivo, nós temos o velinha igual a L mais. Se o V menos, se o V mais é negativo, nós temos que o velinha é L menos. Simples assim. Então vamos supor que inicialmente ele está em L mais. Isso não perde generalidade, né? Isso aqui é no tempo. Bom, então nós temos isso. Uma coisa desse tipo. Agora, o que acontece aqui no velinha linha? Bom, eu já sei o que é o velinha linha.
o V'' é a saída do nosso integrador. Isso aqui é conhecido. Então, o V' só pode ser um integral do nosso sinal de entrada. Só que o nosso sinal de entrada é uma reta. Então, a gente tem aqui o nosso V''. Nós temos o tempo aqui nos dois casos. E se eu estou com L mais aqui, eu vou ter menos 1 sobre R3C, então, integral disso aí. Então, vai ter uma coisa negativa, assim, uma reta decrescente. Então, nessa mesma fase, bom, vai chegar algum momento, tá? Que eu estou olhando aqui para o V'', e olha onde esse V'' está. Esse V'' influencia aqui no V+, né? A diferença de potencial aqui no V+. Então, se eu estou aumentando esse terminal aqui, a potencial nesse terminal, e eu tenho uma diferença de potencial aqui, e aqui com certeza é o V+, aqui eu vou ter um divisor de tensão um pouco diferente, mas é um divisor de tensão, eventualmente o meu V+ está sendo alterado também. É como se eu estivesse ligando essa carga R1 no meu amp-op de saída. Então, eventualmente esse V+ vai mudar sua polaridade, ser positivo para negativo. E isso vai fazer com que o nosso L+ mude. Então, vai chegar aqui em algum lugar, que a gente sabe o nome que se dá para isso, que é o VTL. Quando ele chegar aqui em VTL, a nossa onda quadrada vai mudar de estado para L-. E vai seguir. E aqui vai mudar também a integral, que vai seguir assim. Então, olha, a gente tem nossas ondas. Ficou bem fora de escala aqui, mas enfim, o conceito é esse mesmo, né? Então, quando tiver desse jeito, e assim segue, né? Ok? Então, tá, aqui, claro, vai ter um valor máximo, um VTH, que é o valor máximo, e a gente tem essa relação entre L mais e L-. Tá? Então, bom, isso resolve o nosso problema, vocês concordam, né? Então, eu tenho o que aqui? Nós temos o gerando onda quadrada no nosso bistável, então eu vou parar de chamar de V', vou chamar de V quá aqui, e o nosso V'' vai ser o V', que vai ser a triangular e a nossa quadrada, certo? Então, basicamente essa é a ideia. Bom, mas agora a gente tem que calcular algumas coisas aqui, né? Tipo, não sei muita coisa, não sei qual é. Tá, eu sei que o VTH e o VTL eles são limitados por L mais L mesmo, eu não sei como. Então, qual é a amplitude da L mais L menos? É tranquilo que é a saturação do ampliópio. Mas e qual é a amplitude da minha onda triangular? Porque eu vou medir ela aqui, né? E vou medir a quadrada aqui. Mas eu não sei muita coisa sobre o circuito ainda e é essas coisas que a gente quer responder. Bom, vamos pensar primeiro no nosso VTH e VTL, porque eu não tenho muita ideia, tá? Só olhando para aquela primeira parte, nós temos a entrada inversora aterrada, a não inversora está aqui com a realimentação positiva, aqui está a onda triangular, aqui está a nossa onda quadrada, né, R1 e R2. Bom, e aqui é o V+, né, que é o que é usado para fazer a nossa oscilação na saída do amp-op, né? Bom, então como a corrente aqui é praticamente zero, por causa da impedância de entrada, eu tenho que a mesma corrente que passa aqui é a corrente que passa aqui. E a gente pode então escrever aqui V quá menos V mais sobre R2 tem que ser igual que V mais menos V tri sobre R1, certo? Então, resolvendo isso aqui, não, vou ficar com V mais sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Isso aqui vai ser igual a passei esse aqui para lá, então vai ser V quá sobre R2 mais, né? O V3 também vai ficar positivo, vai ficar tudo positivo. V3 sobre R1. Tá, mas o que interessa aqui? Lembra lá, quando é que o nosso estado muda de L mais para L menos ou de L menos para L mais? É quando o nosso V mais passar por zero ou não, certo? Então, eu vou ter que
quando V mais for zero, eu vou ter uma mudança de estado. E ou vai ser VTL ou vai ser VTH. Isso aí a gente olha com cuidado. Então, eu posso escrever, a partir disso, que o nosso... Tanto faz, é que eu estou olhando mais para triangular, né? Porque a quadrada a gente conhece bem. Então, a V' vai ser menos R1 sobre R2, V4. Certo? Isso é curioso, porque começa a aparecer muitas coisas que a gente já conhece para amplificador operacional em alimentação negativa, porém tudo os inversos, né? Mas o ponto é, a triangular, ela vai ser sempre essa relação entre R1 e R2 em relação a L+, né? Então, por exemplo, se eu olho aqui para nossos ampliops, eu posso ter R1 maior que R2, por exemplo. Eu consigo ter que a minha triangular seja... Eu posso usar R1 maior que R2? Porque se eu usar R1 maior do que R2, eu quero que a minha triangular ela seja maior do que a quadrada. Mas, bom, a quadrada entra aqui. A quadrada é o sinal que entra que está conectado no integrador. É o sinal que controla essa saída. Não tem como esse sinal ser maior. Então, se eu usar R1 maior do que R2, eu vou ter problema. Tá? Se você usar R1 igual a R2, em teoria, você tem nós temos a nossa triangular na mesma amplitude da quadrada. Se você fizer isso no simulador LT Spice, funciona. Vai dar lá, fica bem, bem legal o resultado. Só que a gente esquece de olhar um detalhe, tá? Isso é uma coisa que eu vou aproveitar para comentar logo. Se a gente fizer R1 igual a R2, a gente tem um probleminha também, tá? Porque quando eu pegar um ampliop saturado, AV quadrado, eu vou ter que o L+, e eu estou supondo que o L- seja menos L+. Mas pela tensão de offset, a gente sabe que no caso real, eu vou ter ou para mais ou para menos, mas eu vou ter um L+ aqui um pouquinho inflacionado, e isso vai deslocar o L- também. Então, se você põe o R1 igual a R2, o VTH, o VTL, ele fica aqui no L-. Só que o L- está um pouquinho antes. Então, a triangular vem, chega aqui nesse ponto, que é o máximo que você for fornecido, e ela satura. E o estado só muda se chegar aqui até o VTL. Então, usar R1 igual a R2 também é muito arriscado por causa da tensão de offset. Tá? Então, usa aí R1 menor do que R2, é isso que a gente vai fazer no laboratório. Tá? Isso aí é um detalhe importante. Tá, mas e aí? Quem é VTL e quem é VT? Então, ó, quando eu tenho... Como é que eu vou calcular o meu VTL? Eu sei que vai ser menos R1 sobre R2 da V quadrado. Mas qual? Olha só. A triangular está descendo aqui e ela vai mudar quando chegar aqui. E ela que vai mudar a quadrada. Porém, quando ela está descendo, ela está no L+. Então, o VTL fica sendo, por isso até que aparece o menos aqui, menos R1 sobre R2, L+. Tá? E essa é a amplitude da onda triangular. E, analogamente, o VTH vai ser menos R1 sobre R2. Mesma coisa, se a gente olhar aqui, o VTH vai ser esse ponto aqui, e quando a gente está subindo até esse ponto, a gente está com a quadrada em L-. Tá? A mudança ocorre nesse ponto. Então, VTH e VTL tem essas duas expressões, e isso é fundamental para a gente entender a noção da quadrada, né? No caso, a noção triangular, a amplitude da onda triangular. E para terminar de caracterizar as duas ondas, a gente só precisa olhar agora para a nossa fase, né? Então, se eu parar para olhar aqui, vou pegar, vou supor que aqui seja T0, aqui T1 e aqui é T2. Todo mundo concorda que isso aqui é um período, né? A gente tem aqui um triangular, outro triangular, e a mesma coisa vale, né, para a nossa quadrada. A fase, obviamente, é a mesma. Certo? Então, basicamente, eu tenho que calcular qual é o tempo aqui, né, para a gente ter do nosso período para achar essa frequência. Eu vou fazer isso usando a expressão dessa reta aqui, né, que ela não é difícil de obter. Certo? Porque quem é essa reta, né? Qual é
essa expressão, sei lá, vou chamar aqui de V de t, que seja, atenção, quem é essa V de t aqui? Essa V de t é fácil de calcular. Então, tem que V de t vai ser menos 1 sobre R3C integral. Temos um limite aqui, mas isso não é importante agora, porque eu quero obter a reta, a integral da V quadrada. Bom, no momento que eu estou com a reta subindo aqui, que é que eu estou calculando, de T0 até T1, até destacar aqui, a gente está indo de T0 até T1, nós temos que a quadrada é L menos dt, certo? Mas isso aqui vai ser menos 1 sobre R3C, já que é constante, vai ser L menos vezes T mais uma constante, certo? Mas essa reta é bem definida, eu conheço, né? É um problema de valor inicial. Então, eu vou olhar aqui para esse T0, por exemplo. Então, eu vou colocar que essa constante é o V de T0. Ora, mas o V de T0, como a gente acabou de ver, é o VTL. Então, eu tenho que V de T é menos L menos vezes T R3C mais VTL. Ah, mas no tempo, se eu olhar para o tempo t igual a zero, em VT0, qual o valor em VT0? Vamos olhar lá. Em VT0, eu tenho que é VTL, certo? Então, nós temos simplesmente que VT0 é VTL. Mas o VTL não me é muito interessante, porque eu já tenho ele ali, e eu vou ter T0, T0. Eu quero olhar para T1, então vamos olhar para VT1. E a gente já viu lá quem é também. VT1 é VTH, né? Eu já tenho VTL aqui, isso não ia me ajudar em muita coisa. Então, eu tenho que VTH, aqui era um igual, botou um igual, menos. Então, temos VTH é menos L menos T1, tá? A gente substituiu, R3C mais VTL. Aí fica fácil de obter T1, né? Então, a gente tem VTH menos VTL é igual a menos, eu vou tirar esse menos aqui fazendo isso aqui, ó, VTL menos VTH é igual a L menos T1 sobre R3C. Ou, simplesmente, vou tentar mais uma página aqui. O T1 vai ser R3C sobre L menos VTL menos VTH. Bom, temos T1. Agora vamos olhar para T2, né? Que a gente já sabe T1, 0 até T1, tudo bem. Agora, supondo que T0 é 0, tudo faz. O T2 é a mesma reta, né? Porém decrescente, né? Então, se a gente muda L mais L menos, ela alonga mais ou alonga menos, e é aí que a gente quebra a simetria da onda triangular. Mas para ir de T1 até T2, a gente tem a mesma coisa. A gente vai ter um VC de T, que é menos 1 sobre R3C integral agora de L mais, né? dt, porque a gente já está olhando para a parte em que a quadrada está na parte superior, quando a onda está descendo. Isso aqui, como a gente fez lá no caso anterior, é 1 sobre R3C L mais, se não H, né? L mais T mais uma constante. Nesse caso, o valor inicial de novo, né? Seria o V de T1, o valor inicial lá do nosso problema. Que a gente já sabe, inclusive, que é o VTH. Bom, então a gente tem que aqui não é VC não, tá? Só V. A gente tem que o V de T2, que claramente é o VTL, certo? Só para confirmar aqui com vocês, ó, o V de T2 tem que ser o V de VTL, quando muda quando oscila a nossa onda quadrada. Então, eu tenho que VTL é igual a menos L mais T2 dividido por R3C mais VTH. E aqui a gente faz aquele mesmo tratamento, né? O VTL menos
Vou já tirar o sinal de negativo, VTL menos VTH menos VTL vai ser igual a L menos T2 sobre R3C. Então, nosso T2 fica sendo simplesmente R3C sobre L menos VTH menos VTL. Tá? Bom, vamos só ver se eu consigo deixar as duas aqui ao mesmo tempo, mas vocês vão perceber que elas são muito parecidas, né? R3C, R3C, L menos L menos, a única diferença é que uma é VTL menos VTH e a outra é VTH menos VTL. Tá? Isso aqui também é importante para nós, né? E a gente tem, por fim, que o período é T1 mais T2. Simples assim. Então, a gente pode fazer essa substituição aqui. Como é que fica? Nós temos que T vai ser R3C sobre L menos, em evidência. Aí, uma vai ser VTH menos VTL mais VTL menos VTH, certo? Bom, vou olhar para elas aqui. 3C, L mais, L menos. Ok, só tem um detalhe, né? Aqui é L mais e aqui é L mais, né? Então, tá. Então, esse L mais aqui, esse aqui não pode ficar em evidência. Então, fica R3C, VTH menos VTL sobre VTL menos VTH, né? VTL menos VTH sobre L menos e mais VTH menos VTL sobre L mais. Bom, como é que a gente melhora essa expressão, né? As duas estão bem parecidas. Mas eu posso escrever, olha só, que a gente consegue resolver isso. Eu posso escrever uma primeira aproximação, uma aproximação bem boa, que L menos é menos L mais, né? Ou L mais igual a menos L menos, que é a mesma coisa. Ou então, quando eu faço isso, eu posso substituir qualquer um deles aqui. Então fica R3C, aí aqui vai ficar VTH menos VTL, dividido por L mais, entendeu? Que aqui fica menos L menos, eu troco menos com o menos de cima. Aqui fica VTH menos VTL sobre L mais. Bom, é a mesma coisa. Nosso período fica 2R3C sobre L menos, agora eu posso. 2R3CL mais, né? Que foi o que eu coloquei. VTH menos VTL. Bom, mas o VTH menos VTL a gente também sabe quem é, né? R3C sobre L mais, vamos manter aqui. O VTH é menos R1 sobre R2, L menos, né? O superior é com L menos. E menos aqui dessa expressão, com menos do VTL, fica mais R1 sobre R2, L menos, né? L mais, certo? VTL. Bom, eu tenho L mais aqui, tenho L mais aqui, então eu só precisaria do L mais aqui. Mas é simplesmente fazer isso aqui, né? Quando eu faço isso, eu tenho L mais nos dois. Então, o nosso período T passa a ser 2R3C. L mais vai cancelar com todo mundo. R1 sobre R2. Tá? Então, a nossa frequência é R2 sobre 2R1, R3C. Tá? Isso aqui vai ser preciso de conferir em laboratório. Bom, olha só. Se eu mudo o R1 e o R2, a gente já viu que a gente muda a amplitude. Então, se fosse para mim colocar um potenciômetro para controlar alguma coisa aqui, eu colocaria um potenciômetro em R1, R2, R1 ou R2 para poder controlar a amplitude, e um potenciômetro em R3 para controlar a fase, né? Porque R3 entra aqui na expressão, se você aumenta R3, você diminui a frequência,
Você diminui o R3, você aumenta a frequência. E ele não influencia em muitas outras coisas, né? Deixa a gente ver se ele... Apesar que ele entra aqui no cálculo da nossa integral, o R3, ele entra nesse aspecto do R3 não para controlar a amplitude, mas para controlar a inclinação da reta. Então, o R3 ele muda a fase mudando a inclinação da reta. Então, se você quer fazer um gerador de funções analógico, você coloca um potenciômetro em R1 ou em R2 para controlar a amplitude da onda triangular e em R3 para controlar a fase, que inclusive controla a fase das duas, né? E você sempre pode colocar um amplificador não inversor, bom, tanto faz, mas não inversor para controlar, o inversor que seja, para poder aumentar o ganho, né? Você faz a onda triangular e depois aumenta, sempre é uma possibilidade. Então, assim, o nosso biestável, né? Ah, tem só um detalhe aqui que eu passei batido. Aqui somou essas duas também, né? Então aparece mais um 2 aqui. Então aqui fica 4 e aqui 4. Desculpa. Mas ok, agora assim a gente tem a nossa expressão, essa expressão é importante, está deduzida. E a gente tem a forma de gerar o nosso aqui, que vai ter que ser montado no laboratório. É exatamente esse circuito, certo? Que é o que gera a onda quadrada e a onda triangular. Eu vou parar o vídeo só para a gente poder quebrar ele em duas partes, para não ficar grande demais. E aí eu já retomo aqui com vocês a onda triangular.